Olá, amigos! Que alegria estarmos novamente juntos para o nosso programa A Caminho da Luz. Vamos inicialmente, como fazemos sempre, cumprimentar os nossos companheiros que estão conosco nesse programa. Soraya, como está? Muito bem, Marlene. Olá, você, nosso querido telespectador. Um grande abraço. O programa de hoje vai estar muito bom. Carlinhos, tudo bem? Tudo bem. Soraya, Jussara que está aqui conosco, aguarde aí que, olha, nós vamos ter aqui um programa sensacional e eu sei que você vai gostar. Jussara, obrigada por estar aqui, ficamos felizes com a sua presença no nosso programa. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer muito grande. Nós estamos entrevistando a doutora Jussara Jorge. Ela é odontopediatra, cirurgiã dentista e vai nos falar sobre homeopatia, esse ramo da medicina tão espiritualizado, tão interessante, tão maravilhoso e que nós vamos falar para você, telespectador, dos seus fundamentos. Então nós vamos começando, Jussara, te perguntando o que é a homeopatia? A homeopatia é uma terapêutica, como tantas outras, mas que vê o paciente de uma forma muito especial, né? Que tenta olhar para o paciente e descobrir onde está a causa dos seus problemas realmente. Então ele busca conhecer a intimidade desse paciente, saber como ele se porta diante de algumas situações, para que se possa, com isso, conhecer o caráter dele, a maneira de ser, toda a forma dele de reação, para assim descobrir uma forma também de tratar esse paciente através da homeopatia. A homeopatia acredita que todas as doenças, antes de aparecerem no físico, elas aparecem no nosso pensamento. Então seria o nosso mal pensar que nos levam a um mal sentir e a um mal agir. Então, por conta disso, se nós conseguirmos descobrir o que esse paciente pensa, o que esse paciente sente, com certeza nós vamos poder saber o que realmente é o problema dele e tratar de acordo. E você pode falar para nós quem implantou a homeopatia, como ela surgiu, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento de onde ela veio. Tem pessoas que inclusive acham que ela tem alguma coisa a ver com a doutrina espírita, a respeito do passe, por exemplo. Fala um pouco para nós do surgimento. Na verdade, o que eu posso dizer é que a homeopatia, que a gente saiba, não foi pensada para o espiritismo, para a doutrina. Mas Hahnemann, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa muito religiosa. Então, em tudo que ele fez, ele sempre colocou muito Deus e nos fez pensar muito em cima também de religiões, né? Mas, na verdade, nós devemos a homeopatia a Hahnemann. A data da homeopatia é de 1796, quando se tem, né, o início realmente do estudo da homeopatia. E Hahnemann era um médico de muito sucesso, que um belo dia resolveu não mais fazer aquela medicina que ele achava que era uma medicina que fazia as pessoas sofrerem. E aí ele parou de exercer a medicina e para poder viver começou a fazer traduções de livros. Lendo um livro, ele não gostava, não queria mais fazer tradução de livro de medicina, mas lendo um livro sobre medicina, porque ele precisava ganhar, ele percebeu que um médico fazia uso de uma substância que se conhecia muito tóxica, para tratar uma determinada patologia com muito sucesso, mas que junto a isso apareciam outros sintomas que poderiam ser da intoxicação desse medicamento, né, dessa substância. Por conta disso, ele pensou e tentou chegar a uma maneira de tirar a parte tóxica de uma substância, preparar um medicamento, então, sem risco de toxicidade, que pudesse tratar de maneira diferente as patologias que aparecessem, as doenças que aparecessem. Na época de Hahnemann se tratava com muito sofrimento, sem dúvida nenhuma, né? Se fazia uso de purgantes, se fazia uso de muitas coisas que realmente mais prejudicavam do que ajudavam. Umas sangrias, né? Algumas coisas que a gente assim, vê em livro que você fala, coisas meu assustadoras, Deus, né? Então o Hahnemann não achava que esse fosse o caminho certo para a medicina, apesar dele ter aprendido a medicina convencional. Então conta-se assim a história da medicina. Quando ele descobriu essa substância, ele começou a experimentar em algumas pessoas e nele próprio e percebeu que se cria sintomas mesmo, que se intoxica. Então era fundamental uma forma de não permitir mais essa intoxicação, né? E com isso ele criou a farmacotécnica homeopática, que é a forma especial de preparar os medicamentos homeopáticos também.
Bem, doutora Jussara, eu imagino a revolução que tenha sido, né? Porque até então, e mesmo até hoje, a questão de que a medicina trabalha sobre o efeito. E aí vem a revolução justamente da homeopatia trabalhando sobre a causa, buscando as causas para que sejam feitas as modificações, que é o que a doutrina espírita também tenta, né? E daí, como pensar o medicamento homeopático, né? O que é o medicamento homeopático? Então, o medicamento homeopático é um medicamento feito a partir de uma substância que pode ser dos 3 reinos que existem, né? O mineral, o vegetal ou o animal. Esse medicamento tem um preparo específico, né? A gente pode depois até comentar sobre isso. Mas o especial da história do medicamento homeopático é que Hahnemann fez muitas experimentações, né? Hahnemann experimentou em muitas pessoas. A homeopatia não é experimentada em animais exatamente por isso, porque o ser humano pode contar retorno, né, o que ele está sentindo. Se a gente vai usar isso num ratinho, como se faz normalmente, o ratinho pode até se agitar, correr de um lado para o outro, mas a gente não vai saber o porquê dele estar tendo essa reação. Com o ser humano, não, né? Ele pode contar, eu estou sentindo isso, me parece aquilo, e por conta disso a gente compreender essas reações. Então, o Hahnemann fez experimentações com todos os medicamentos que ele deixou descrito para nós que fazemos uso, e isso é o fundamental, porque quando a gente conhece o medicamento, a gente pode comparar esse medicamento ao paciente, àquilo que o paciente nos conta, e com isso chegarmos a um remédio que seja o mais adequado para tratar os problemas desse paciente. Então... É interessante porque eu já tive a oportunidade de utilizar a homeopatia como veterinária e não existe, né, quando a gente ficar na dúvida se funciona ou não funciona, um animal realmente, ele não tem a questão... Olha, estou tomando um glóbulozinho, não sei se isso funciona, né? Ou é melhor ir na farmácia comprar algo. Não, então, se funciona neles, que não tem essa questão do preconceito ou da mente interferindo, da influência que a gente possa a gente percebe que funciona. E também, assim, fazendo uso da homeopatia, a gente sabe que precisa de alguns cuidados com esse medicamento, não é? Esse medicamento não pode ficar... o médico, eu lembro que falava, nossa, não pode pôr perto da televisão, micro-ondas, celular. Como é que é isso, Jussara? Isso, é assim devido ao mesmo? preparo, é isso mesmo. Devido ao preparo do medicamento, nós sabemos que para que o medicamento chegue naquilo que ele precisa chegar para ser uma boa medicação, na verdade, ele libera, como se ele estivesse liberando uma energia, né, dessa substância no solvente, que é o líquido, água e álcool que está com ele, que está naquele frasco. Por conta disso, se é uma energia, ela pode sofrer influência de outras. Então, televisão que emite raios, né, radiação, telefone celular, que a gente sabe que não é bom nem para a gente ficar tão próximo do nosso corpo, imagina de um vidrinho de medicamento. Então, isso é um cuidado realmente que a gente precisa ter. Além desse cuidado, nós também pedimos para o nosso paciente não fazer uso da homeopatia após um alimento qualquer, uma refeição qualquer, e após eu que sou dentista e peço, né, muita higiene para o meu paciente, muita higiene oral, depois dele fazer uso de um creme dental, por exemplo. Um enxaguatório bucal. Um enxaguatório, né? Porque isso pode, na verdade, diminuir a capacidade dos terminais nervosos da boca em absorver essa energia do medicamento homeopático. É, né? Pela boca que é essa pela absorção? Boca. Diferente do que são os outros medicamentos, a absorção é feita pela boca. Por isso também não existe um comprimido de remédio homeopático que se tome com água, né? A gente pede para o paciente dissolver os glóbulos ou o comprimido na boca. As gotas também, né? Deixar um certo tempinho na boca, exatamente para essa absorção, tá? Você falou que não deve ingerir a medicação logo após fazer uma refeição. Uma refeição. Qual seria a causa? Porque o paciente pode, de repente, temperar o seu alimento com muita pimenta, né? E essa pimenta é forte, ela vai realmente impregnar essa mucosa. Quando eu falo do creme dental também, porque ele tem, né, essências, tem perfumes. O paciente, por exemplo, toma um cafezinho, né? De repente é um paciente que toma café forte. E esse café também a gente sabe que pode estar impregnando, né? Então, mascarando, na verdade, esses terminais nervosos que poderiam estar absorvendo. Então, por conta disso, a gente pede para o paciente fazer uso ou estando em jejum de algumas horas ou antes das refeições para ter uma garantia maior de que esse remédio vai ser bem absorvido.
Jussara, ainda nesse assunto, para essa vida corrida que todo mundo leva, que muitas vezes a gente até tem que sair com remédio de casa. Na bolsa de todo mundo tem um celular, por exemplo. O que você, no seu dia a dia, de prática, o que você tenta auxiliar para que... Porque senão é difícil fidelizar o seu paciente, né, a tomar. A orientação, e aí a gente tenta realmente melhorar a história do paciente, né? Então, assim, o paciente tem que tomar o remédio 3 vezes ao dia. Ele toma enquanto está em casa, acorda, antes de levantar da cama, já pode fazer uso do medicamento, vai se trocar, tomar seu banho... Aí toma seu café. Se ele puder, durante a tarde, levar o seu medicamento, tudo bem. Mas se não, a gente tenta falar, olha, então quando você voltar para casa, no final da tarde, você toma a medicação e toma novamente antes de dormir, né? Exatamente para não colocar esse medicamento na bolsa, não esquecer esse medicamento do lado do computador, né? E até o celular. Então, a ideia é melhorar um pouco, facilitar um pouco a vida do paciente, né? Que ele possa tomar a sua medicação como é necessário. Mas que ele tome esses cuidados e que a gente oriente para que seja mais fácil. Pelo que você está falando, o ideal mesmo é não colocá-lo dentro da bolsa ou do bolso. Com certeza, com se organizar de forma que ele fique na sua casa, num lugar arejado, num lugar como os outros medicamentos acontecem. Isso, e não com os outros medicamentos também. Não junto também. A gente pede para não colocar junto com os outros medicamentos. E qual porque seria a alguns causa? medicamentos também têm muita essência, né? Os xaropes que são vendidos em farmácias têm essências, tem sempre alguma coisinha que pode interferir. Então, para não correr risco, né? Não quer dizer que vá correr, mas para não correr esse risco, a gente pede para que eles armazenem de maneira também separada esse medicamento homeopático. Uma curiosidade que me surgiu agora no que você está falando, a pessoa então não deve tomar ao mesmo tempo remédios alopáticos e homeopáticos. Isso, ao mesmo tempo, na mesma ingestão, não. Né? Então, a gente sempre pede, tem alguns pacientes que tomam remédios alopáticos há muito tempo, sem dúvida nenhuma. Doenças crônicas, não é? né? A gente não pode, e eu como dentista, então, não posso nem pensar em tirar essa medicação do meu paciente. Então, logicamente, eu peço para ele fazer uso, e pode fazer uso junto, sim, e dar bom resultado, só que não na mesma ingestão. Nós vamos interromper um segundinho e voltamos já já para continuar com esse assunto que está bastante interessante.